E aí, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida e amada matemática. Hoje iniciaremos o grupo 4, tá? Iniciando o grupo dos novos ares. Vamos descobrir novas coisas, como sempre. Neste grupo, nós teremos três capítulos, né? Três capítulos, o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11. O primeiro capítulo que nós estudaremos é o capítulo das generalizações, o capítulo 10, capítulo dos polígonos, e o capítulo 11, vamos falar de produtos notáveis. Mas hoje nos atentaremos ao capítulo 9, tá? Vamos ver o capítulo 9. Vamos falar das generalizações. Afinal, o que é generalização, né? O que é generalização? Pessoal, ficando aqui, generalizações. Vocês devem estar se perguntando o que vem a ser essas generalizações. Na matemática, nós temos um campo, uma área chamada de álgebra. E na álgebra nós temos variáveis. É importante nós conhecermos todo o caminho que as variáveis percorreram até chegar aqui a nós, tão simples e práticas assim, de uma maneira que todos entendam, né? Então, para que isso acontecesse, foi necessário criar generalizações, criar uma linguagem que todo mundo conheça, criar uma linguagem que todo mundo conheça e possa usar essa linguagem também. Por isso que nós temos um exemplo aqui de um triângulo equilátero aqui, e os lados desse triângulo, eles são representados aqui por quadrados. Nós conhecemos, nós estudamos ano passado, que isso aqui é um triângulo retângulo e conseguimos descobrir cada lado, né, o valor de cada lado através da fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Que o Teorema de Pitágoras diz que c ao quadrado é igual ao lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, pessoal, como é que isso chegou até nós, assim, de mãos beijadas? Como é que nós entendemos isso? Como é que nós entendemos essa linguagem? Então, isso exigiu do tempo, né? Isso exigiu do tempo, exigiu das civilizações antigas, exigiu que todo mundo criasse um sistema de leitura que todos entendessem e que todos pudessem usar de forma simples e prática. Ó, tá vendo aqui que nós temos um lado ao quadrado igualado a dois lados ao quadrado. Isso é uma generalização. Em todo triângulo, retângulo, vai acontecer isso. Generalizações são linguagens também, são linguagens que são traduzidas para a escrita matemática. Ó, isso aqui é uma linguagem, é uma generalização. Em todo triângulo retângulo, a hipotenusa, né? A hipotenusa, nós teremos o quadrado da hipotenusa igual ao quadrado da soma dos lados, igual à soma dos quadrados das somas aqui dos lados desse triângulo retângulo, né? Aplicando aqui o nosso teorema de Pitágoras. Tá vendo como é bonito, como é belo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos lados, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, pessoal, vamos falar agora das nossas generalizações, generalizações conhecidas, né? Sempre que nós vamos fazer o cálculo de área, o cálculo de volume, nós temos generalizações, nós temos fórmulas, nós temos expressões algébricas, nós temos regras
para que tudo isso aconteça. Isso é resultado de muito trabalho e muito esforço das civilizações antigas, né? E também dessas civilizações mais próximas da gente, mais próximas do mundo atual. Vamos lá. Então, pessoal, é importante aqui no canto inferior esquerdo da página 67, nós temos um texto, né? Esse texto aqui nos fala a importância da generalização. Ele fala que é interessante observar que para qualquer pessoa que fale qualquer língua do mundo, se ela conhecer esse teorema de Pitágoras, ela vai resolver da mesma forma que nós resolvemos. Então, a álgebra tem essa peculiaridade usando as variáveis, né? E os sinais que todo mundo usa. O sinal de mais, sinal de menos, multiplicação, adição. Esses sinais que estão presentes na nossa matemática estão presentes no restante da matemática do mundo. Isso é a generalização da matemática. Vamos virar a página. Vamos agora para a página 64. Página 64, vamos falar aqui vamos falar generalizações e vamos falar da variável, tá? Lembrando, pessoal, que nós estamos entendendo aqui o fato de nós utilizarmos variáveis na álgebra, tá? Como é que nós utilizamos variáveis na álgebra? É importante notar que todos nós, a partir desses conhecimentos, conseguimos interpretar questões de maneira simples e prática, através desses conhecimentos aqui que as generalizações possuem. Então no nosso cotidiano é muito normal esse estudo, específico de uma variável. Então, vamos ver esses dois exemplos aqui, para nós entendermos mais um pouco. Vamos ver a primeira imagem. Puxa, hoje o time está jogando mal. Ele generalizou o time, generalizou. Todos os jogadores, ele disse aqui que jogou mal. Mas será que isso é correto, né? Dizer que em um time de 11 jogadores, ele disse que o time está jogando mal, o time inteiro. Será se não pode haver um ou dois que jogou bem, né? Isso pode acontecer. Agora vamos observar a segunda imagem. Em qualquer triângulo, a soma das medidas de seus ângulos internos é de 180 graus, né? De 180 graus. Isso ele generalizou todos os triângulos. Em todos os triângulos tem que acontecer a mesma coisa, tá? Em todos os triângulos, a soma de todos os ângulos tem que resultar necessariamente em 180 graus. Ele generalizou totalmente aqui todos os triângulos. E isso é correto. Então vamos lá. Nas cenas anteriores, há dois tipos de generalização, como eu falei. Na primeira cena, o técnico está generalizando o fato de todo o time estar jogando mal, né? Ele generalizou que todos os jogadores estão jogando mal, mas este fato não pode ser verdade. Tem a possibilidade, considerando que um time tem 11 jogadores, pode haver que um ou outro esteja jogando bem, como eu havia falado. Neste caso, é importante identificar exatamente onde estão os erros ou os jogadores que não estão jogando bem. Nesse primeiro caso aqui, que tem vários jogadores, e o técnico falou que o time inteiro está jogando mal, né? Então, nesse caso aqui, que é um time, são vários elementos, é importante observar onde está o erro e quais jogadores estão jogando mal. Mas aqui na segunda cena, a afirmação é feita pelo professor que para qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vão resultar
em 180 graus. Então ele falou para qualquer triângulo, ele generalizou todos os triângulos, né? Ele generalizou todos os triângulos. E isso é verdade, nós sabemos, até já temos condições de provar isso, nós provamos isso no grupo anterior, nós estudamos sobre triângulos. E diante disso nós percebemos que as generalizações elas são possíveis através de um certo estudo, né? Através de uma certa comprovação matemática. Nós comprovamos algo matemático, então nós generalizamos. Então é importante notar que a generalização só é aceita através de comprovação matemática. Então, no estudo da matemática, há muitas situações que envolvem generalizações. Muitas delas estão associadas à geometria, como eu falei no início do vídeo. O cálculo de área, o cálculo de volume, perímetro, diâmetro, área do círculo. Tudo isso aqui está relacionado com variáveis, né? Está relacionado com a generalização. Em todo quadrado acontece isso, em todo retângulo acontece isso, em todo triângulo acontece aquilo. Então, isso são as generalizações, tá? São as generalizações que nós podemos tomá-las como verdade porque já teve todo um estudo sobre isso comprovando a sua eficácia. Então vamos observar aqui um retângulo. Vamos generalizar aqui este retângulo. As expressões algébricas são um belo exemplo de generalizações, né? São um belo exemplo disso. Porque nas expressões algébricas nós temos as variáveis. E as variáveis são as mesmas aqui ou na China. Se nós tivermos um retângulo, a área do retângulo vai ter duas variáveis, altura e largura, independentemente do lugar que nós estamos, né? Porque já houve essa generalização da área desse retângulo aqui, que a área do retângulo é a multiplicação da base pela altura. Então, nós temos a base sendo representada pela letra Y e a altura sendo representada pela letra X. Então, nós temos essa generalização da área do retângulo, que diz que a área do retângulo é a multiplicação da base pela altura. Então, nós temos a base é Y e a altura é X. Então, quaisquer valores que nós colocarmos aqui, nós vamos obter a área multiplicando Y por X, ou seja, multiplicando a altura pela largura. Nós temos novamente a linguagem sendo traduzida para a escrita matemática. A área do retângulo é a multiplicação da base pela altura, né? Beleza. Mais adiante, na página 69, vamos observar aqui a parte superior da folha, que nós temos algumas medidas possíveis para x e y. Observando esse quadro aqui. Se ele nos der a área total sendo 24 centímetros ao quadrado, nós podemos ter uma diversidade de medidas para x e y. Porque se nós substituirmos, né, quando nós substituirmos aqui x e y, o nosso resultado tem que ser 24. Então, qual é uma possibilidade para o nosso resultado ser 24? Nós podemos colocar que x vale 2 e y vale 12. 2 vezes 12, 24. Outra possibilidade, 4 e 6. 4 vezes 6, 24. Outra possibilidade, 0,5 e 48, vai dar 24. Ou seja, tem uma infinitude aqui de valores que podem ser atribuídos para as medidas x e para a medida x e medida y. Né? Então, o cálculo das variáveis, a linguagem que nós conseguimos interpretar as variáveis, é muito importante. Essa generalização das variáveis é muito importante para o estudo da matemática.
Por exemplo, vamos ver este exemplo aqui, esses exemplos. Quando nós lemos, imediatamente na nossa mente já vem a tradução para a matemática escrita. Ó, sucessor de um número natural. Qual é o sucessor de um número natural? É o próximo, né? Como é que nós obtemos o próximo número? Somando mais 1. O próximo número vai ser sempre uma unidade a mais. Então, nós somamos mais 1. Então, nós dizemos que é n mais 1. Esse número natural aqui pode ser qualquer um, mas nós sabemos que o sucessor dele vai ser ele somado de mais 1, acrescido de mais uma unidade. Agora, dobro de um número inteiro. Dobro de um número inteiro. Número inteiro sendo representado pela letra y. Né? Queremos o dobro dele. O dobro dele será 2 vezes ele. Então, multiplicamos 2 vezes y. Aí, quadrado de um número racional. Número racional sendo representado por n elevado ao quadrado. É legal. Agora, dobro do antecessor de um número inteiro. Então, nós vamos fazer o antecessor, né? Qual é o antecessor? É uma unidade a menos. Então, vamos pegar o número inteiro, subtrair 1 e elevar ao... Opa, é o dobro, não o quadrado. E multiplicar por 2, tá? E essas generalizações, como expressões algébricas, elas nos ajudam a resolver diversos problemas envolvendo a matemática. Por exemplo, vamos observar essa brincadeira feita aqui por Carlos. Vamos entender essa linguagem matemática. Ó, pense em um número natural, adicione 2, multiplique a soma por 3, subtraia 6 do produto. Tá vendo, gente? Ó, primeiro passo, como é que nós iríamos descobrir esse valor aqui? Ó? Ele descobriu de primeira. Ele falou isso para a pessoa e a pessoa falou o resultado e ele disse 27, né? Então, a pessoa que pensou no primeiro número inicial, então essa pessoa pensou no número inicial 7. Mas como ele adivinhou isso? Né? Na matemática não existe adivinhação, existe cálculo certo. Então, nós vamos provar isso. Ó, vamos tomar como base a variável que não é conhecida. Que ele falou, pense em um número natural. Quando ele falou, pense em um número natural, ele abriu espaço para uma variável. Ele abriu espaço para uma variável desconhecida que ele iria conhecer o valor. Então, pense em um número natural, esse número natural pode ser qualquer um. Então, ele atribuiu aqui para este número natural a letra x. Atribuiu para esse número natural a letra x. Ele pensa em um número, adicione 2. Então, no x ele adicionou 2. Né? Na variável desconhecida ele adicionou 2. Depois, multiplique a soma por 3. Então, ele vai pegar a soma. Importante colocar o parêntese aqui para indicar que a soma foi realizada primeiro. Então, vai multiplicar por 3 a soma. Depois, subtraia 6 do produto. Subtraiu 6 do produto. Subtraiu 6 aqui do produto. E agora vamos para o quarto passo. O resultado deu 21. Então, ele vai pegar 21, né, divide por 3, que vai dar exatamente igual a 7. Bom, porque o resultado deu 21. Então, ele igualou a 21. Igualou toda essa expressão a 21. E agora ele vai descobrir a variável x. Então, é importante ressaltar que ele fez tudo isso no pensamento. Mas, escrevendo para a linguagem matemática, vai ser isso. Aí, resolvendo a equação, nós teríamos, ó, resolvendo tudo, multiplicando direitinho, nós chegaríamos aqui a 3x igual a 21. Passa o 3 para lá, divide 21, nosso x seria o 7, né? Então, não existiu adivinhação, ele apenas fez um truque matemático. Este mesmo exemplo essa mesma ideia se aplica a esse próximo exemplo. Muito bem, agora eu vou descobrir qual será o resultado do seu cálculo. Rogério disse, né? O desafiado por Carlos, agora é a vez dele.
Ele pense um número natural diferente de zero e adicione 2. Novamente, ele abriu espaço para uma variável, né? Sempre que nós temos um valor desconhecido, nós podemos atribuir para ele uma variável. Depois multiplique por 5, subtraia por 10 do produto e finalmente divida o último resultado pelo número que você pensou. Pronto, o resultado do seu cálculo deu 5. Incrível, você acertou, mas como? Novamente, para entender como foi possível responder ao jogo de adivinha, vamos generalizar uma vez que não sabemos qual foi o número pensado por Carlos. Então, chamamos de x, né? Vamos chamar de x o número inicial da sequência que ele pensou, porque é um número desconhecido. Esse número tem que ser diferente de zero, porque foi a condição que o Rogério disse. Ele falou, adicione 2, né? Adicione 2. Adicione 2 ao x. Depois, multiplique a soma por 5. A soma foi colocada entre parênteses aqui porque ela deveria ser realizada primeiro. Aí, subtraindo 10 do produto. Agora, divida todo esse número pelo número pensado, né? Ele disse para dividir todo esse número pelo número pensado. Se ele dividiu tudo isso pelo número pensado, significa que ele vai dividir todo mundo por x. Tá? E resolvendo isso, aparece a seguinte igualdade. 5x sobre x igual a 5. Resolvendo isso, nós temos aqui, ó, corta x, vai sobrar 5. Então, o resultado foi 5. Tá? Então, ó, vamos parar por aqui. Atividade para casa. Exercícios de aplicação dos módulos 55 e 56 de aplicação e propostos. Façam e me mandem a foto via WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima aula.